tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro O Apanhador de Sonhos, do Stephen King. Já era pra ter trazido essa resenha há muito tempo pra vocês, mas não deu pra gravar, então estou trazendo agora, desculpe a demora. Na verdade, o principal motivo de eu estar fazendo essa resenha é porque eu quero convencer alguns de vocês a ler esse livro, porque tem muita gente que não gosta e acaba convencendo outras pessoas a não ler, mas eu não vejo sentido nisso porque o livro é muito bom. Na verdade, existem alguns livros do King que tem um grupo de pessoas que não gostam e acabam desestimulando outras pessoas a ler, então quando eu leio esse tipo de livro e gosto, eu venho sempre aqui falar. O livro já começa com vários relatos de aparições de OVNIs e luzes estranhas no céu, e a partir daí você já tem certeza que é uma história sobre alienígenas. Apesar de que após essa introdução, demora um tempo até os alienígenas serem introduzidos na história, e demora bastante tempo também para os próprios personagens entenderem que tudo se trata de uma invasão alienígena. A história se passa ao redor de 4 amigos que sempre costumam caçar em uma certa época do ano, em uma cabana de um deles, que fica no meio de uma floresta, e aí em uma dessas caçadas que coisas estranhas começam a acontecer. Em um certo momento do dia, todos eles estão separados e um deles acaba encontrando uma pessoa muito estranha perdida na floresta, falando coisas desconexas que não fazem sentido nenhum. Esse homem perdido fala ter avistado luzes no céu, mas ele não consegue explicar muito bem em que situação ele se encontra, por que ele está perdido, de onde ele veio e o que realmente aconteceu. E ao mesmo tempo, outros 2 desses 4 amigos acabam encontrando uma mulher também muito estranha, perdida, falando coisas similares e sem poder explicar muito bem o que está acontecendo também. Lembrando que eles estavam sem comunicação no momento e longe um do outro, então nenhum deles sabia que tinha encontrado pessoas num estado similar e bem estranho. E logo depois eles percebem que essas pessoas estão meio que infectadas com algum tipo de doença, mas tudo é muito estranho e ninguém sabe muito bem como lidar com a situação. A princípio parece uma doença um pouco estranha, porém simples. Eu não vou entrar muito em detalhes para não estragar a leitura de vocês, mas depois eles vão percebendo que a coisa é bem mais séria do que eles imaginavam e eles acabam começando a se arrepender de ter tentado ajudar essas pessoas. Algo bem interessante do livro também é que esses 4 amigos possuem um tipo de ligação telepática que envolve também um 5º amigo que nunca esteve presente nessas caçadas, mas que vai ser um personagem muito importante na história. Isso no início é bem confuso, difícil de entender, porque todo esse mistério por trás da telepatia deles e desse outro amigo vai ser explicado ao longo da história, você só vai conseguir entender perfeitamente ao final. No momento em que tudo isso está acontecendo, também ocorre uma nevasca e isso acaba atrapalhando ainda mais esses 4 amigos de se reencontrarem, poderem compartilhar as situações pelas quais estão passando. E logo depois, um pouco mais à frente na história, ocorre uma intervenção do governo e a área entra em quarentena, então eles meio que não podem contar com a ajuda de ninguém de fora e nem podem sair tão facilmente assim dessa área. É aí que eles percebem que a situação está bem grave e bem além do que eles estavam imaginando e que eles não podem contar com ninguém além deles mesmos e talvez nem deles mesmos. Obviamente, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que essa doença que se encontra nos caçadores perdidos tem a ver com a invasão alienígena, mas eu não vou falar como. E a história é basicamente essa. Um ponto muito legal nessa história é que boa parte dela se passa em Derry, que é a cidade de It. E eu acho que vocês já sabem isso, mas It é meu livro favorito, então foi muito bom poder voltar para essa cidade, poder perceber alguns detalhes que quem já leu It vai perceber nesse livro. Muitos livros do King têm essa ligação e você acaba percebendo algumas relações entre as histórias. É claro que se você nunca leu It não vai fazer diferença nenhuma para você, talvez você só não perceba alguns detalhes que envolvem a outra história, mas que não interferem diretamente nessa aqui. Mas pra quem já leu, é claro, é muito legal você perceber alguns detalhes que na verdade aconteceram em outra história, principalmente quando essa outra história faz parte do seu livro favorito, como no meu caso, por isso foi muito legal essa parte de Derry pra mim. O livro traz muita informação sobre o presente e passado de vários personagens, além de explorar muito também o subconsciente de vários deles, de um em específico principalmente. Inclusive essa parte do subconsciente dos personagens muitas vezes é uma viagem total, então você tem que se desprender um pouco da leitura objetiva para poder tentar entender o que está acontecendo, porque muita coisa fica bem subjetiva mesmo, principalmente chegando mais lá pro final, depois da metade do livro. Mas eu não achei nada muito confuso, na verdade eu acho que é só questão de você conseguir se desprender dessa busca por informações claras e tentar entender um pouquinho mais as entrelinhas e o que o autor quer dizer por trás daquilo. Também é importante que você se insira bem na história para poder acompanhar, e essas partes muitas vezes acabam tornando a história um pouco mais lenta,
por isso é bom também não ler com muita pressa, porque você não conseguiria absorver tudo que o autor quer dizer ali. Mas esse pra mim não é um ponto ruim, na verdade é um ponto que está presente na maioria dos livros do King. Eu acho que quem já está acostumado com o autor conhece muito bem essa característica dele. Então eu acho que se você é fã do King, você vai continuar gostando dessas características nesse livro aqui. Eu acho que o único motivo que eu encontro pra muita gente não ter gostado desse livro é o final, porque a princípio, quando eu estava lendo, eu fiquei um pouco frustrada, mas depois eu parei pra refletir sobre o que estava acontecendo e eu percebi que por trás de certo acontecimento no final tem uma metáfora muito legal e depois eu acabei gostando bastante de tudo que aconteceu. Então esse acabou sendo um livro que eu gostei muito e super recomendo pra vocês. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam pra eu saber. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.